Internet das coisas, o risco está dentro de casa. E agora? Tema interessantíssimo, né? E para mediar este segundo painel, eu chamo ao palco o Carlos Aros, que é jornalista da Jovem Pan, especialista em tecnologia. Por favor, Carlos. O Roberto Rebouças, diretor-geral do Brasil da Kaspersky Lab. O Gustavo Gattaz, que é gerente geral de marketing para dados e inteligência artificial da Microsoft. O Edson Ortega, que é diretor de risco da Visa. E o Roberto Galo, que é coordenador do Comitê de Segurança e Riscos Cibernéticos da Associação Brasileira das Empresas de Software. Um bom painel a todos. Bom dia para vocês que nos acompanham aqui no auditório, aqueles que estão acompanhando pela transmissão pela internet, pelo canal do Mitos e Fatos, pelas plataformas da Jovem Pan. Fica o convite para que você participe, mande mensagens, vocês também para que façam perguntas. O André Miceli passou no painel anterior por esse tópico em alguns momentos, e a gente vai fazer um mergulho um pouco mais a fundo nessa história sobre a internet das coisas. E aí a gente fez a provocação de que o risco está dentro de casa. Na verdade, ele não está só dentro de casa, né? Ele está onde quer que exista uma conexão ao risco, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Portanto, estamos todos sob risco aqui. Mas calma, não precisa sair correndo, a gente vai falar sobre isso de maneira didática aqui. E eu vou começar com o Roberto Rebouças. Essa semana a gente bateu um papo muito bacana, que foi lá para o Tech News, enfim, quem está acompanhando pela rádio já ouviu esse bate-papo. E eu vou puxar um tópico de lá para a gente colocar o início da nossa conversa, Roberto. Okay. Que você dizia o seguinte, que segurança, se convencionou pensar segurança, quando a gente está falando sobre segurança digital, como produto. E que a gente tem que abolir isso de todas as formas, porque segurança não é um produto. Segurança é algo muito maior. Quando a gente transporta isso para essa realidade que a gente está discutindo no nosso painel, internet das coisas, como é que a gente tem que olhar segurança? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Segurança não é produto. Produto a gente compra, implementa e ele resolve o nosso problema. A solução não tem nada, segurança não tem absolutamente nada a ver com isso. Como falou nos outros painéis, existe o conceito humano, existe toda a parte de quem opera a solução, quem opera a tecnologia, e a gente também como pessoa física de como a gente interage com isso. Infelizmente, a segurança hoje é visto como uma coisa chata, o cara na empresa do não. De maneira geral, as novas gerações não veem segurança como algo importante, eles estão mais preocupados em não perder o WhatsApp, não perder suas fotografias no telefone, né? A segurança está praticamente lá embaixo. Eu garanto que a maior parte das pessoas aqui, a primeira coisa que fez quando chegou aqui é: qual é a senha do Wi-Fi? Né? Alguém aqui tem uma segurança embarcada tipo VPN no telefone, para caso o Wi-Fi aqui do hotel esteja invadido, você continua tendo segurança no que você faz no telefone? Eu garanto que provavelmente quase ninguém vai levantar a mão. Segurança não é uma preocupação, infelizmente, hoje, da população. O Rodrigo levantou a mão, mas ele não conta, tá? Mas ele é do mercado. Ele não conta, por isso que eu estou dizendo, ele não conta. E eu vou até, continuando um pouco rápido, foi interessante o que aconteceu no painel. Ele terminou com a IoT, né, e o que o Wagner estava falando. Infelizmente, no IoT, a gente imagina, e é um mito, que segurança vem por desenho. Isso é um mito. O fato é que é inseguro por default. Não tem segurança absolutamente nenhuma. Você tem que colocar a segurança em cima.
seria um carro hoje, você fabricando ele sem cinto de segurança, sem airbag, e conforme os acidentes vão acontecendo, a gente tenta remendar. No fundo, é o que a gente tem hoje de realidade. E aí eu vou pular para o outro Roberto, para perguntar para ele sobre essa história que a gente vem acompanhando, uma escalada dos IoTs. Então, tudo está conectado, inclusive aquilo que não precisa estar conectado, né? Tem coisa que não faz o menor sentido ter uma conexão, mas está lá. E a gente aceita, é isso aí, o pessoal vai comprando, é uma festa, você não sabe como usa, mas você quer ter em casa, é o robô que sai aspirando a tua casa por você, aquele inferno lá passeando no meio da sala de manhã, você está dormindo e tal. Só que se supõe que em 2018 nós já tenhamos percorrido uma longa caminhada e os erros que foram cometidos ao longo do caminho não se repetem mais. A gente já avançou muito. Em 2018, a IoT não tem o mesmo problema, ou não enfrenta os mesmos problemas dos primórdios da internet. Esta é uma verdade? Olha, essa, infelizmente, é um grande mito, né? É interessante que os jovens cometem erros clássicos. A indústria de IoT é uma indústria relativamente nova, e ela é democrática, né? A gente fala de provedores, de desenvolvedores no mundo inteiro correndo atrás dessa grande oportunidade de gerar benefício para a população, para os negócios. O fato, infelizmente, é que eles são acompanhados de defeitos de software ou problemas de segurança que já estavam mortos ou são raros na indústria de computadores desde a década de 90. Então, dá um exemplo para a gente entender do que você está falando. Por exemplo, um clássico aí. Um clássico. Na década de 90 era muito comum a gente ter computadores com acesso remoto num protocolo que chamava Telnet, que tinha criptografia nenhuma, você via tudo que estava sendo transmitido. Hoje, nos IoTs, vários têm Telnet. Isso é impensável. Ou seja, o que está sendo transmitido, a comunicação entre as máquinas totalmente liberada para todo mundo, para quem quiser consultar. Inclusive o password passa em claro. Então alguém olhando a conexão, no exemplo aqui consegue rastrear os dados que estão ali. Homônimo aqui, você consegue ver tudo. Na verdade, no mundo IoT, o problema é tão crítico que eu vou lhe dar um exemplo. A gente, uma pesquisa que eu estou fazendo parte, a gente comprou os 20 dispositivos IoT mais comuns no mercado brasileiro. Esse ano, né? Só não compramos televisões, telefones e tablets. São os que têm maior penetração, né? Maior penetração. Câmaras IPs, alarmes, DVRs, babás eletrônicas. E fizemos uma análise, né? Encontramos em 18 desses dispositivos problemas críticos de segurança, ou seja, onde é possível ganhar o controle do dispositivo. Na média, 2 erros críticos por dispositivo. E mais ou menos em 30% desses dispositivos, né, em 5 desses 18 aí, encontramos aquelas vulnerabilidades que são chamadas de Zero Day, ou seja, desconhecidas da comunidade. O panorama ele é infelizmente, para não usar outra palavra, terrível. A impressão é que ainda falta um tempo para a segurança do IoT ser equacionada no IoT. O que nós temos hoje que melhorar linha de, eu vou dizer regulamentação, mas com muito cuidado, né? Responsabilização de quem não faz direito, conscientização do usuário e a proteção hoje, do ponto de vista tecnológico, ela está mais fácil de ser feita nos elementos de conectividade que estão ali com o IoT, porque o IoT é conectado, né? Do que no IoT em si. Bom, então vamos perguntar para quem coloca o IoT na mão das pessoas, como é que isso é visto, como é que se observa isso. Toda vez que eu encontro o Gustavo, eu coloco ele em roubada, né, Gustavo? Vamos nessa linha do mito ou fato. É verdade que quando vocês colocam o produto no mercado, vocês presumem que o usuário seja um cara que vai ler o manual? Porque todo mundo é igual o Aros, que adora ler manual. Minha diversão é ler manual. Então, o cara leu o manual, ele decorou os termos de uso, ele está sabendo todos os acessos que foram pedidos ali naquele aparelhinho. Aí ele vai lá, coloca o e-mail dele, coloca a senha. Que mundo maravilhoso. É um mito ou é um fato? Obrigado, Carlos. É verdade, você me coloca em roubada, mas
Eu vou responder a sua pergunta em partes. Tá? Tá bom, eu vou começar então vai. primeiro, acho que eu queria falar um pouco, a gente está falando de IoT, eu gostaria de falar da oportunidade que a IoT representa. Começa pelo lado bom, vai. Então, o lado bom é o seguinte, a IoT hoje é seguramente uma das principais tecnologias que tem poder para transformar negócios em modelos de negócio. Tá? Ela já está sendo amplamente utilizada e isso deve seguir. Muitas empresas hoje olham para essa ferramenta, essa tecnologia, visando a transformação dos seus produtos. E é que cabe um parênteses, né? Yeah. As empresas hoje têm a maior porção dos IoTs rodando, estão na mão da indústria, estão na mão das empresas. Exatamente, tá? E conectando nas outras questões que foram colocadas, eu acredito sim que tem um elemento de design, tá? Porque a gente tem que pensar, quando a gente pensa em IoT, a gente não está falando especificamente de um único produto, mas tipicamente de soluções que são compostas de hardware, software e aplicação. Tá? E quando a gente olha ao longo da história, né, você pega os dispositivos, a aplicação de controle, microcontroladores, isso remonta da década de 70. Então, quando a gente pensa em dispositivos e microcontroladores hoje no mundo, a gente tem algumas estatísticas que mostram que no mercado são colocados por volta de 9 bilhões de dispositivos por ano. Tá? Não necessariamente todos esses dispositivos estão conectados, mas a tendência é que cada vez mais estejam. Se a gente pegar a totalidade de dispositivos no mundo, por volta de 1%, não chega a 1% os que estão conectados e que, portanto, oferecem maior risco. Tá bom? Outros fatores que a gente tem que levar em consideração são dois. Né? Primeiro, a difusão desses dispositivos e o efeito da comoditização que também está viabilizando essa mudança. Então, quando a gente pensa na segurança do lado do dispositivo, você tem dispositivos de baixo custo que claramente oferecem uma série de riscos pela forma como foram desenhados e construídos. E agora, cada vez mais, a gente começa a ter a oferta no mercado de novos dispositivos ou dispositivos que trazem mais segurança, ok? E que, portanto, vão viabilizar essas soluções mais robustas. Mas é que aí a gente está falando de um cenário em que existe uma Microsoft, que é uma empresa cuja reputação precisa ser mantida, há que se colocar no pedestal, nós temos que cuidar, porque é uma grande companhia, isso, aquilo, outro. E a gente está falando de um cenário em que tem produtos que chegam aí que você não sabe de onde vieram. Né? A gente não consegue entender o que são esses aparelhos. Você não vai encontrar fabricante, você não sabe quem que desenvolveu o software que está rodando naquilo. A gente também tem que fazer essa separação, dividir esses dois mundos. As empresas como Microsoft, que precisam respeitar esses protocolos, já que há uma relação de confiança com o consumidor dela, ou pelo menos espera-se que tenha, e esse outro universo, né? Temos que fazer essa distinção aqui. Não, sem dúvida. Né? E isso não só no âmbito do consumidor, mas como de empresas que estão olhando para essa tecnologia. Então, acho que o primeiro ponto é a preocupação que você coloca, né, e a brincadeira da leitura de manual, etc. Mas é fundamental. Nós temos que entender que hoje nós temos esse cenário onde uma boa porção desses dispositivos, infelizmente, não oferece os níveis de segurança mais avançados compatíveis ao que nós temos hoje na computação pessoal. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente acredita que a resolução desse problema vai passar por olhar mais seriamente para esse lado. A gente chama, isso aí não deixa de ser uma nova fronteira, ok? É uma fronteira que, por muito tempo, as organizações não olharam com a mesma seriedade com a qual elas olhavam para o seu data center, para os seus outros equipamentos. Nós vamos ter que fazer algo parecido. Tá? E é claro que nós vamos resolver isso aí com novas tecnologias, né, com informação e, como foi colocado, com segurança, tem um componente muito forte de prevenção. Tá bom? Então, por exemplo, nós anunciamos aí recentemente um investimento da ordem de 5 bilhões, onde nós estamos comprando e desenvolvendo tecnologias justamente para tornar mais seguro isso que nós chamamos de fronteira inteligente. Hoje nós entendemos que o dispositivo tem um papel importante que nós precisamos atacar, mas o que eu sempre gosto de trazer é o seguinte, Carlos, quando a gente pensa em segurança e internet das coisas não é muito diferente,
eu gosto de entender isso como um novo campo de batalha. Os inimigos, em sua maioria, são os mesmos, os desafios são os mesmos. A gente só está num novo terreno, um terreno onde alguns elementos não foram considerados da forma devida nos últimos anos e a gente tem que atacar. Então, por exemplo, quando a gente pensa hoje em dispositivos, né, em eletrodomésticos, em brinquedos, em equipamentos hoje que já são de uso doméstico, vamos pegar um drone, por exemplo, todos esses dispositivos eles usam microcontroladores que podem ter sido desenvolvidos há mais tempo, não foram pensados para isso e, portanto, são suscetíveis a ataques. Os ataques são muito bem conhecidos hoje, documentados, né? Todas as conferências de hackers mais recentes vêm explorando muito isso. O que a indústria está se organizando para fazer? Né? Então, eu vejo, respondendo um pouco do que você está colocando, um grande movimento da indústria em se organizar para rever os seus padrões, para buscar tecnologias que estejam mais preparadas, porque aqui acho que a maioria da plateia é especialista na área de segurança, vocês sabem também quanto eu que isso aqui é uma batalha constante. A evolução dos hackers, eles andam a passos muito rápidos e a tecnologia tem que avançar. Então, o que a gente deve observar nos próximos meses e anos é uma grande revisão desses padrões, a adoção de padrões mais efetivos, tecnologias mais efetivas que vão viabilizar a adoção, né, mais plena e mais segura de IoT. Então, para fechar essa rodada, eu queria falar com o Ortega o seguinte. Nesse processo em que os usuários, e aí a gente não vai fazer distinção entre o indivíduo que opera o dispositivo na casa dele ali para o lazer e o cara que está usando aquilo na linha de produção da indústria dele, tá? Como é que a gente faz o processo de conscientização desse cara? Como é que a gente vai familiarizar esse cara? A gente estava batendo papo agora lá fora rapidinho, estava falando sobre o chip no cartão, né, que para ficar dentro da tua indústria. Como é que é esse processo? Porque pensar a segurança é óbvio, isso aqui que a gente está falando sobre a infra, sobre o aspecto tecnológico mesmo pesado. Ele tem que vir acompanhado de um outro lado, que você estava dizendo, eu tenho que olhar lá de cima para poder ter uma visão total do que está rolando, e imagino que nessas camadas todas você encontre as pessoas, os indivíduos. Como é que a gente lida com eles nesse processo? Bom dia, Carlos, bom dia a todos. Primeiro, obrigado por ter convidado a Visa a participar do evento. Acho que eventos como esse devem ser sempre fomentados e parabéns aí à casa por ter feito mais um evento. Bom, a teu ponto, a pergunta não tem uma resposta simples, né? Então, lá atrás a gente estava conversando um pouco sobre a história do chip e a senha. Então, na indústria de cartão de crédito, a gente divide o mundo em dois cenários, né? Quando eu falo do mundo de risco, prevenção à fraude. A gente fala do mundo cartão presente, né? Onde você tem uma transação física sendo utilizada e a transação não presente, que ela é no e-commerce ou agora, eventualmente, misturando as duas coisas no IoT. Lá atrás, quando nós tivemos a história do chip, não foi de um dia para o outro que se solidificou. Tem um pequeno detalhe que a indústria toda teve que se organizar e se preparar para fazer esse processo acontecer. Se você traz para o universo de risco, e óbvio, você tem que ter o investimento das empresas, lá atrás a fraude ela era muito mais agressiva, ela onerava muito mais o bolso das empresas do que o investimento na tecnologia. Portanto, se você tinha custo de 2 pontos base para implementar uma tecnologia do chip, considere que a fraude era pelo menos o dobro disso e valia a pena fazer uma conta no final do dia. Mas você teve que ter duas coisas. Uma primeira coisa foi a comoditização da tecnologia. Então, no jargão da indústria, não vou usar muito jargão aqui, mas tem o standard EMV, né, que é a indústria de cartão e de meio de pagamento se organizou. Europay, Mastercard, Visa se organizaram para criar um standard. Por que isso? Para você ter escalabilidade da solução. E desde lá nós viemos aprendendo com os erros e acertos. Então, tivemos que pegar todo o parque e habilitar o parque de aceitação, né, os terminais de ATM, dos caixas eletrônicos, as lojas, fazer com que os vendedores na ponta soubessem utilizar a tecnologia e daí também ter toda uma conscientização do usuário final, porque
havia naquela época um mito, né, usando o jargão daqui da apresentação, que era assim, o portador não vai saber utilizar o cartão e não vai memorizar a tua senha. É mito, porque hoje todo mundo usa senha para tudo, e aí é uma coisa que é facilmente visualizada, inclusive em países que adotaram o chip mais tardiamente. A experiência do usuário faz todo o processo valer, porque assim, se você tem a segurança extrema, mas o usuário não sabe utilizar aquela tecnologia, esse é um grande problema que nós temos. Recentemente a indústria trouxe o IMV como responsável também pelo protocolo do universo cartão não presente, e nesse sentido, como é que a gente chega no usuário final? Por parte da Visa e também da indústria, toda uma conscientização. Então, nós criamos, por exemplo, o Visa Ready, que é um centro de excelência, onde você compartilha com a indústria, com os parceiros de negócio, você compartilha a tecnologia para que seja adotada dentro dos IoTs. Significa o quê? Óbvio que nós vamos ter que pegar companhias de massa de movimentos grandes, né? Então, empresas ou indústrias que têm penetração maior, e aí você começa com essa camada. Mas também você traz novas fintechs, novos entrantes, e dá acesso, através desse centro, para essa camada de indústria. O que eu estou dizendo aqui é muito bonito, muito maravilhoso, mas é assim, é uma curva de aprendizado. Nós vamos ter acertos e erros, como o Galo comentou, de 20 dispositivos, né, Galo? Vocês descobriram 18, se não me falha a memória aqui, que estavam com vulnerabilidades. Isso vai acontecer, é um processo que tem que acontecer, porque assim, a partir do momento que aquela empresa investiu no dispositivo, e muitas vezes o próprio parceiro de negócio que adotou aquele modelo de tecnologia, de software, de informação, não era o mais assertivo. Então, aquele momento de você ter essa empresa não tendo um êxito, ou seja, tendo vulnerabilidades, faz parte da curva de aprendizado. E isso tudo a gente só está nascendo agora com o IoT, quer dizer, está muito prematuro ainda, mas de uma forma mais positiva, porque hoje a gente tem uma comunicação extremamente positiva, que é a internet, extremamente rápida, né? Agora, o grande ponto é que, muito embora seja, ok, estamos no começo dessa caminhada, etc., ele se soma a um processo de outras vulnerabilidades que já estão aí, né, Roberto? Então, é mais uma questão para se lidar, e aí, diante desse quadro maior, em que você tem prejuízos homéricos, ele se torna um grande problema. Apesar de, claro, a gente entender, e faz todo sentido isso que o Ortega diz, dessa curva de aprendizado. Como em tudo na vida, você precisa fazer essa escalada, né? Mas ele se soma a um quadro que já é preocupante. Falando de vulnerabilidades, né? Todo produto, toda solução é desenvolvida por seres humanos. Nós somos falíveis. Ninguém faria jailbreak num telefone se não tivesse uma vulnerabilidade. Tá? Todos os fabricantes têm processos de bug hunting, onde você paga para desenvolvedores ou para pesquisadores. A Google tem, a Kaspersky tem. O grande problema é que essas vulnerabilidades elas custam muito mais caro no mercado paralelo, né? Então, fazer um exemplo rápido, né? A gente se lembra que um ano atrás, um ano e pouco, o FBI e a Apple brigando nos Estados Unidos para quebrar uma criptografia num telefone. Em algum momento o FBI falou, não, obrigado, não preciso mais, né? Se vocês entrarem num site chamado Zerodium, não é Deep Web, é aberto. Tá? Uma vulnerabilidade de jailbreak remota para iPhone, eles pagam $1,5 milhão. Né? A Apple deve pagar 100, 200 mil dólares pela mesma vulnerabilidade. Se você achou, onde é que você vai vender? É lei da oferta e procura, infelizmente, né? Então, hoje a gente tem, sim, temos um problema. Eu acho que a gente está aprendendo, mas ainda a passos de tartaruga. A gente repete muitos erros do passado, né? Se alguém aqui se lembra, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, foi a primeira reportagem sobre um vírus no Brasil, a TV Cultura. Paulo César Bren era o especialista, né, e falando do Michelangelo,
né? E a solução do especialista era: não ligue o computador amanhã, porque aí você está livre do Michelangelo, né? Vamos fazer um paralelo com a primeira apresentação, o WannaCry. Muita empresa desligue os computadores que você estará livre do WannaCry. 20 anos depois, a gente continua fazendo exatamente a mesma coisa, né? Ou seja, ainda somos bombeiros esperando apagar, pegar fogo para apagar incêndio, quando na verdade a gente deveria hoje estar com uma postura muito mais proativa de não deixar acontecer. É muito mais barato você prevenir do que remediar, tá? Então, e o IoT, como você estava falando, infelizmente, a enorme maioria do que a gente tem no mercado é o que a gente chama de xing-langs, né? Não tem a menor ideia de quem fabricou, né? Ele vendeu porque pela 8666 foi o que conseguiu vender pelo melhor preço, barato, quase de graça. Infelizmente, o barato sai caro. Muito caro. E como é que o ecossistema vem trabalhando nessa curva de aprendizado para garantir que os prejuízos sejam menores, que a prevenção seja maior, a se envolver diversos agentes? E a gente sabe que aqui no Brasil não costuma ser muito bem o forte você colocar uma galera para pensar ali a respeito e tal. Esse papo de brainstorm não funciona muito bem aqui no Brasil, tem que protocolar em 3 vias e tal, demora um pouco. E a tecnologia não funciona assim. Então, como é que diante desse quadro, com todas os nossos percalços, como é que a gente faz para o ecossistema mudar, hein, Galo? Essa é uma pergunta fundamental, né? Eu vou dividir minha resposta em 2 partes. Segurança tem alguma coisa muito a ver com expectativa do usuário em relação ao comportamento do sistema ou do que ele está comprando. Toda vez que tem um descasamento entre o que o usuário espera e o que o sistema faz, você tem uma possibilidade de incidente. Você espera que teu médico tenha seus dados de saúde. Você não espera que ele compartilhe, de repente, com a empresa que vende medicamento. Você espera que seu dispositivo, tua câmera de vigilância, te permita ver imagens, mas você não espera que uma pessoa de fora acesse essas imagens. Então, expectativa tem muito a ver com isso. Uma parte do que a indústria está fazendo é no sentido de, através da ABIS, no sentido de conscientizar, para que as pessoas tenham uma postura de segurança melhor, exijam mais dos fabricantes, façam escolhas mais conscientes. Um exemplo que eu vou te dar aqui é coisas que o usuário pode fazer. Se você entrou na página do fabricante do teu dispositivo, você vê lá que a lista de atualizações não tem nenhuma nos últimos, 6 meses, suspeita, poxa. Você vê teu computador de computação pessoal, toda semana tem atualização, ou todo mês, que seja. Você acha razoável pensar que em 1 ano, 2 anos, nenhuma atualização de segurança saiu para o dispositivo? Porque às vezes o dispositivo é simplesmente abandonado. Além disso, a gente vê movimentos de fabricantes. Então, a partir da ARM, por exemplo, que é um grande fabricante de tecnologia de pequenos processadores para IoT, né? Ela observou que aquilo estava começando a frear a venda de dispositivos. Pessoas não estavam comprando porque de uma forma ou de outra características de segurança não estavam sendo entregues. Então, grandes atores da indústria têm começado a fazer a sua parte. Poxa, deixa eu colocar aqui na infraestrutura do meu processador, do meu componente, alguma coisa que permita que o próximo elemento da cadeia produtiva, né, o fabricante do sistema operacional, tenha onde fazer a parte dele. Ou seja, bases sólidas para o próximo cara que está na cadeia. Finalmente, e dessa vez eu vou ter que defender o governo, viu? Basicamente, existe o Plano Nacional de IoT, que é uma iniciativa bastante interessante de alguns... Todo mundo aqui colaborou lá, mandou para o Ministério da Ciência e Tecnologia as sugestões. Após todo mundo aqui entrou lá e fez sugestões sobre os protocolos de regulação do IoT, né? Olha lá, todo mundo. Viu? Todo mundo. Eles ficaram muito constrangidos, porque cada um fez 10 sugestões. Eu vi e aí não dava para falar tudo agora aqui. Eu vi um ali. Olha lá, viu só? Tá vendo? Não, eu não colaborei diretamente, mas tive a oportunidade de dar uma olhada. E me pareceu bem mais amplo do que o caso padrão brasileiro, né? onde a regulamentação ela é soltada de forma
imatura, para não dizer de outra forma. Então acho que são essas vias de trabalho. Chegou uma pergunta aqui da plateia e ela vem na linha daquilo que a gente estava dizendo sobre a indústria, né? Pergunta sobre os atrasos da nossa indústria, mas não, nesse caso não para o desenvolvimento, mas para a proteção. Estamos muito atrás, né? A pessoa não direciona aqui a quem a pergunta, mas a gente está muito atrás nesse aspecto, sei lá, proteção de dados, mas em um aspecto geral sobre segurança para a indústria, ou não? Como é que vocês veem essa questão? Eu não diria que a gente está muito atrás. A gente vê GDPR, que é uma legislação europeia sobre isso, ela é absurdamente recente, né? Questão de meses atrás, e a gente já está discutindo uma legislação brasileira. É óbvio que você só vai ter um investimento a partir do momento que você tem uma penalidade para quem não segue a regulamentação, no fundo, e não é muito diferente da Visa. A partir do momento que a penalidade é maior do que o investimento, eu vou fazer o investimento. Se a penalidade for muito pequena em relação ao investimento, eu vou deixar a coisa acontecer, porque sai mais barato eu depois pagar a penalidade. Pegando esse gancho da Lei Geral de Proteção de Dados, Ortega, a questão é que aqui no Brasil é o único país do mundo em que dizem que lei precisa pegar. Como é que funciona isso no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, na realidade, assim, toda lei tem que pegar, né? Tem que ser um negócio que vale a pena e que a pessoa do outro lado que está se valendo daquela lei se sinta realmente seguro por trás daquela lei. Uma coisa que a gente tem que interpretar é assim, eu vou citar um exemplo aqui, a Visa, o bom é que a gente conhece o mundo inteiro, aí existem vários Ortegas aí nos países fazendo os mesmos trabalhos, e eu trago um exemplo do Canadá. Eu fui visitar o Canadá, o nosso escritório, e me levaram até a Polícia Federal lá do Canadá, e incrível, né, em Toronto. A gente chega na visita, e aí tinha um grupo de pessoas fazendo call center, trabalhando lá no call center, etc., e aí eu comecei a perguntar como é que é o seu trabalho. Eu recebo a ligação do consumidor, né, da população, e ele me avisa, olha, meu computador foi sequestrado aqui, o fraudador pegou, recuperou, conseguiu pegar senhas e agora está exigindo dinheiro para liberar todo esse processo. E aquela pessoa fez todo acompanhei a chamada do processo ali que ela investigou. E aí eu falei, puxa, que legal, interessante, há quanto tempo você trabalha aqui? Ela falou assim, não, eu sou voluntária. Como assim voluntária? Não, eu me faço valer da minha comunidade aqui, a lei me permite que eu venha, trabalhe voluntariamente e faça esse tipo de serviço. Bom, resumindo a história, ela trouxe todo o levantamento do processo, ela conseguiu chegar num ponto de vulnerabilidade lá por parte do fraudador, e no outro dia tinha sido presa a pessoa, porque eles conseguiram rastrear, uma coisa foi pegando a outra, prenderam a pessoa. E aí quando você fala assim, puxa vida, é uma realidade que está muito distante da nossa realidade, mas ao mesmo tempo, você tem que, alguém comentou que a lei no Japão não pode ser a mesma lei daqui, ou as mesmas oportunidades não podem ser a daqui. E é um fato. O que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar com camadas de segurança. Então, por exemplo, é seguro você comprar, trazendo de novo o universo do IoT? É seguro porque a tecnologia implementada naquele dispositivo é um fator de segurança, mas você tem outras camadas de segurança. Por exemplo, ninguém vai dizer para você que a tua geladeira futurista que manda comprar uma dúzia de ovos porque o sensor percebeu que não tinha ovos ali, que aquela compra não é sua. Tá bom, foi criptografada, mensagem toda ali num standard de segurança, mas a compra aconteceu. Nada impede que você receba uma mensagem no WhatsApp dizendo assim, olha, acabamos de comprar aqui a seu pedido uma dúzia de ovos. É sua transação? Não é. Então, todos esses processos são camadas de segurança que devem ser adicionadas, né, ao IoT, ao universo que a gente está vivendo agora. Então, a lei ela tem que trazer essa flexibilidade de você poder não só navegar na esfera jurídica, mas você também tem que ter a flexibilidade de poder ir até o consumidor final e fazê-lo se sentir seguro nesse processo, né?
Ô, Gustavo, a Denise vai tratar sobre isso no próximo painel, falando sobre proteção de dados e esse aspecto de como as empresas estão lidando com tudo isso. Mas para pegar o gancho na fala do Ortega, como é que você observa isso como Microsoft e essa evolução, pensando que hoje o grande produto da Microsoft é a nuvem, que para alguns é uma abstração, ninguém sabe o que é a nuvem, para onde ela foi, o que ela vai, se ela está muito carregada, se não está, se vai chover. Mas o grande ponto ela exige também certos cuidados, e aí, se a gente está falando sobre a IoT, a gente não pode deixar de falar sobre essa grande entidade, a nuvem. Como é que ela se conecta com todo esse debate sobre proteção de dados, e como é que você vê essa esfera das camadas como Microsoft, enfim, como indústria? Não, excelente. Eu vou começar então comentando sobre as camadas, tá? Primeiro, na verdade o que a nossa visão, e acho que o mercado está começando a se movimentar nesse sentido também, é que nós temos que olhar para a IoT, né, como mais um novo modelo de computação e que também tem que ser confiável. Boa parte dos problemas que nós temos hoje é porque nós simplesmente distribuímos dispositivos que não necessariamente foram concebidos tendo segurança como a principal preocupação, né? Então, acho que essa é uma mudança importante. E aí, todo o conhecimento que nós trazemos já da computação confiável na internet, no data center, isso tem que ser aplicado, né? E por isso que eu volto à questão do design. Então, outro fator também que nós não podemos esquecer, tipicamente quando a gente pensa em IoT, dispositivos, quando a gente está numa discussão de segurança, a gente remete muito a dado e a proteção do dado. Mas tem um fator talvez que seja mais crítico, que nós estamos falando de dispositivos que têm controles e que desempenham funções. Então, talvez pior do que eu ter um dado vazado por um dispositivo é ter um dispositivo fazendo algo diferente daquilo que ele foi programado para fazer. Vou pegar o gancho a bola que o André deixou quicando no painel anterior, os dispositivos hospitalares. Exatamente. Né? Os dispositivos de saúde. Exatamente. E por isso que eu volto na questão da computação confiável, tá? Porque à medida que esses dispositivos eles se tornam mais inteligentes, eles se tornarão plataforma de computação. Então, por exemplo, conectando agora com a nuvem. Quando nós pensamos em grandes soluções de IoT, boa parte dessas soluções, elas basicamente utilizam-se de sensores, coletam-se esses dados e processam-se esses dados numa nuvem ou num data center. Tá? Esse é um cenário clássico de, por exemplo, monitoramento remoto. Nesse caso, estou simplesmente extraindo sinais da ponta e trazendo para agregar e processar. Mas uma tendência muito forte em dispositivos mais avançados e cenários de IoT mais avançados, eu não posso necessariamente trazer o dado para a nuvem para tomar uma ação. Eu tenho que ter o processamento na ponta. Isso significa o quê? Que esse dispositivo ele tem que oferecer uma série de mecanismos que tornem essa computação confiável. Em que sentido? Eu tenho que ter mecanismos, por exemplo, para garantir a identidade daquele dispositivo. Então, será que aquele equipamento que está fazendo aquela função é de fato aquele equipamento ou ele já foi hackeado? Será que o software que está rodando naquele equipamento, ele está assinado, ele é o software que foi projetado para desempenhar aquela função ou aquele software já foi violado? Não é? Todos os mecanismos de autenticação. Por isso que eu volto à questão do redesign, da questão do desenho e de uma nova plataforma de computação que tem que ser confiável. Tá? E aí, onde que a nuvem entra para ajudar a resolver essa equação? E como que nós estamos fazendo? Hoje nós temos uma nuvem inteligente que é extremamente confiável. Então, todo o aprendizado aí das últimas décadas, né, e o aprendizado que é constante, ele é aplicado nessa nuvem para oferecer o máximo de proteção aos nossos usuários. O que nós entendemos agora é que nós temos que usar a nuvem para estender isso aí lá para a ponta, não é? Só que para fazer isso, qual que é a visão da Microsoft, o que nós estamos fazendo? A gente está em conjunto, em parceria, com os maiores fabricantes desses dispositivos, em particular microcontroladores. Então, a gente está falando de uma ARM, de uma Qualcomm, de uma Toshiba e de diversos outros. Nós estamos desenvolvendo um novo modelo de computação confiável. Tá? Então, nós estamos levando
todo o aprendizado que nós temos hoje nas aplicações, quando você constrói o seu e-commerce, quando você constrói o seu internet banking, quando você constrói o seu sistema operacional, nós estamos especificando uma nova plataforma de computação chamada Sphere, que já possui alguns dispositivos pré-concebidos e desenhados para oferecer o mesmo nível de confiabilidade que nós temos hoje no nosso data center. Então, a nossa visão, conectando essas duas coisas, é nesse sentido. Nós sabemos que existe um legado, tá? Bilhões de dispositivos que não foram concebidos, ok? Esses dispositivos, em muitos casos, não vai haver o que se fazer. Tá? Então, só para te dar um exemplo, nessa nova plataforma que nós estamos lançando, uma vez que nós certificamos um dispositivo junto a um outro fabricante, tá? E nós oferecemos a segurança, essa segurança ela tem um prazo de validade de aproximadamente 10 anos, porque isso é o que a indústria entende que é possível de prover segurança considerando versões antigas. Tá? Então, esse é o caminho. A gente vai precisar redesenhar essa fronteira, a gente vai ter que entender que ela tem que desempenhar missões tão críticas quanto as que a gente tem hoje na computação pessoal no data center, e é dessa forma que a gente vai mover a ITIL. Bom, eu preciso encerrar o nosso bate-papo, mesmo sabendo que poderíamos ficar aqui o dia todo, senão eu vou levar bronca. E aí eu já quero agradecer o Roberto Galo, da ABS, quero agradecer o Roberto Rebouças, da Kaspersky, o Gustavo Gattaz, da Microsoft, o Edson Ortega, da Visa, pelo bate-papo, e dizer que, para aqueles que ainda não estão familiarizados com a nuvem, o Gustavo, junto com os meteorologistas do Instituto Jovem Pan, está dando um curso sobre nuvem, e aí ele vai explicar tudo para vocês. Obrigado, cara. Gente, obrigado mesmo pelo bate-papo, e até a próxima.